Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai começar a estudar junto Anatomia 1, né? E vamos começar a estudar o sistema cardiovascular. Eu quero que vocês acompanhem aí, basicamente, o meu processo de estudo. Se ajudar em alguma coisa, excelente. Eu não estou aqui para dar aula, para ensinar, não sou professor de anatomia de jeito nenhum. Só é uma forma de auxiliar e, se der, alguma pessoa que às vezes, sei lá, não gosta de estudar só, quer acompanhar, enfim. Vamos nessa, começar. Direto ao ponto. Sistema cardiovascular. Vamos começar. Considerações generales. La angiología tiene por objetivo el estudio del sistema que asegura la circulación de la sangre, del quilo y de la linfa en todo el organismo. El sistema cardiovascular comprende esencialmente un órgano central de impulsión, el corazón. Un conjunto de conductos de estructura y propiedades diferentes, las arterias, venas, capilares y los vasos linfáticos. Vamos lá. Angiologia é um estudo do sistema de circulação do sangue. Angiologia. Vamos lá. Angiologia. Nossa, tá bem fino, né? Bora aumentar isso aqui. É o estudo do sistema de circulação do sangue. Sendo que o órgão central de impulsionamento é o coração. E é bombeado, no caso, la sangre, por conductos, sejam artérias, venas e capilares e vasos linfáticos. Compuesto por dos mitades diferenciadas por la cual se describe un corazón derecho y un corazón izquierdo. En cada una de estas mitades hay dos cavidades, um átrio e um ventrículo. Então, basicamente, ele divide o coração pela metade e cada um tem um átrio e um ventrículo. Átrio e ventrículo. No caso, átrio derecho, ventrículo derecho. Ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Aqui a gente tem veia cava superior, veia cava inferior. Aqui, aorta ascendente, arco aórtico. Aqui a gente tem tronco pulmonar, temos veia pulmonar superior esquerda e veia pulmonar inferior esquerda. Beleza. El corazón derecho y el corazón izquierdo están separados por un tabique. En cada una de las aurículas comunica con el ventrículo correspondiente por un orificio provisto de válvulas.
que aseguran en cada mitad del corazón una circulación sanguínea em sentido único. Vamos só confirmar uma coisa. Perfeito. Em cada uma delas válvulas, a aurículas comunica com o ventrículo, orifício provisto de válvulas. Resumindo, cada átrio ele tem a divisão feita por válvulas. Aqui nesse caso temos uma válvula tricúspide e aqui temos a válvula mitral. Lembrando que los átrios ligam las venas, ou seja, aqui nos átrios chegam as venas, no caso aqui as venas pulmonares, e aqui as venas cava superior e inferior. Artérias distribuem la sangre en todo el organismo, quitan la sangre del corazón. Venas conducen al corazón la sangre proveniente de los diversos órgãos. Então vamos ver aqui, ó. Aqui é o sentido. O sangue, ele entra no átrio pelas veias cava superior e inferior, vai para o ventrículo, vai para tronco pulmonar e vai para os pulmões. Nos pulmões, já da artéria tronco pulmonar se divide em arteríolos, para depois haver a troca através dos capilares aqui, e dos capilares voltam, no caso, sai da artéria, vai para os capilares, depois voltam para venas, depois das venas vão para o átrio esquerdo, que vai depois para o ventrículo esquerdo, depois a artéria aórtica, depois para todo o corpo e depois vai para os capilares. Perfeito. Anatomia geral das artérias. Las artérias são tubos flexíveis e elásticos cuya luz permanece abierta vista em um corte e curto diâmetro diminui em forma regular a partir del corazón. Las arterias están acompañadas por venas y por nervios satélites, con los cuales constituyen um eje vasculonervoso. Então, as artérias sempre estão acompanhadas por veias e nervos. El trayecto arterial coincide a veces con el de un músculo próximo. Este músculo se denomina satélite de la arteria que sigue o que cubre. Sirve de punto de referencia principal en el momento de descobrir la artéria. Ou seja, o músculo satélite auxilia, ó, é
ponto de referência principal para descobrir a artéria. É o caso para tentar fazer aqui o acesso venoso central do lado direito, preferencialmente. Você vai buscar um músculo específico que a gente vai ver mais à frente, para fazer esse tipo de acesso direto em para conseguir um acesso mais profundo, basicamente. Não ser aquele nem na mão, nem mesmo aqui no braço. Toda arteria emite ramas colaterales, en la cual la arteria de origen continua. Ramas terminales, la arteria de origen no continua. Então, como que funciona? A artéria começa no coração e ela sai para todo o corpo. Então, ela sai do coração calibrosa e ela vai através de anastomoses, que são basicamente a criação de ramificação das artérias. Ela, ela vai diminuindo nos seus calibres e se dividindo em artérias menores até conseguir, de fato, chegar a um tamanho mínimo que são os capilares. Dos capilares, aí as veias começam muito ramificadas, só que elas vão se estreitando, direcionando para veias, no caso, se encontrando em veias mais, se tornando cada vez mais calibrosas e elas terminam no coração, de uma forma bem calibrosa. Las arterias son túbulos flexibles y elásticos, cuya luz permanece abierta a vista en un corte y cuyo diámetro disminuye en forma regular a partir del corazón. Las arterias están acompañadas por venas e por nervios satélites. É exatamente isso. Perfeito. Distribuição. Anastomoses. En el hombre normal, las arterias tienen dos tipos de anastomosis: anastomosis arterioarteriales y anastomosis arteriovenosas. As arterioarteriales são divididas por inosculação, por convergência, por conducto de união e por rede. E aqui a gente tem como que é cada uma desse tipo de anastomose arterial. Por inosculação, por convergência, transversal ou conducto de união, e por rede. Que é isso aqui. Por inosculação, convergência, conducto de união e por rede. Seriam essas daqui, ó. Inosculação, convergência. Essa transversal é por conducto de união e por rede. Certo?
arteriais. Arterias llevan sangre del corazón al resto del cuerpo. Anatomía general de las venas. Su pared es más delgada, menos elástica y más o menos contráctil. Se dilatan con facilidad. Ciertas venas, en particular las del miembro inferior, están provistas de válvulas que se oponen al reflujo de la sangre. Aqui tem como que seriam essas válvulas. Para quê? Para o sangue ir só para uma direção e quando parar o pulso, o espaço entre diástole e sístole, não ter a possibilidade. Aqui fecha essas membranas, né? No caso, não é que fecha, elas auxiliam que o sangue não retorne, né? Por isso que ela tem literalmente esse desenho. São válvulas mesmo. Venas llevan sangre de los órganos al corazón. Retorno venoso. Arteriola. Arteriola. Artéria. Ela sai do coração. Ela sai do coração, vai reduzindo, se transforma em arteriola, vai reduzindo, se transforma em capilar, depois se transforma em vênula, que depois se transforma em veia. E as veias vão para os átrios. Aqui sai dos ventrículos e aqui entra, chega nos átrios. As artérias têm paredes mais grossas. Capilares. Están interpuestos entre las arterias y las venas. Y los órganos, estos se establecen sea en el sentido sangre-tejido, nutrición, o en sentido tejido-sangre, eliminación. El resultado de estos intercambios es la transformación de la sangre arterial rica en oxígeno en sangre venosa cargada de anhídrido carbônico. Anhídrido carbônico. Então, basicamente, nos capilares é onde é produzido o intercâmbio do sangue com os órgãos, onde é feita a troca do oxígeno, ou seja, entra oxígeno para dentro dos órgãos e os capilares recebem o anidrido carbônico, como se fosse o CO2, gás carbônico, né? Mas
nos capilares. Então perceba, num capilar, n- na mesma parte que o capilar ela pode estar tanto recebendo O2 como CO2. E existem vasos que reúnem diretamente as artérias às vênulas, que existe como se fosse uma passagem de forma curto-círculo. É, meio que liga diretamente uma veia à artéria, mas isso é exceção. Vamos lá. Então, qual que é o esquema geral da circulação da sangre? El ventrículo izquierdo impulsada la sangre arterial a la aorta y a partir de esta se reparte en todo el resto del cuerpo, en los diferentes órganos y en los capilares se establece intercambio físico-químicos. El resultado de estos intercambios es transportado por la sangre de los capilares. Esta es recorrida por las venas que la conducen al atrio derecho por intermedio de las venas cava superior e inferior. É esse desenho aqui todinho. Sangue sai do ventrículo esquerdo, passa para a aorta, da aorta vai para os órgãos, dos órgãos, arteriolas, arteriolas capilares, capilares vênulas, vênulas veia cava inferior, que pode entrar no átrio direito, ou vena cava superior, que também entra no átrio direito, que passa para o ventrículo direito, que vai para tronco, artéria tronco pulmonar, que vai para os pulmões. Nos pulmões tem as trocas gasosas, onde recebe oxígeno e do oxígeno sai para as veias cavas superiores e veias cavas inferiores, direitas e esquerdas. E das veias cavas voltam para o átrio, vai para o átrio esquerdo e depois volta para o ventrículo esquerdo. E aí repete todo o sistema. É o que está escrito aqui nesse textinho. Do átrio derecho, del atrio derecho, la sangre pasa al ventrículo derecho que impulsiona por su contracción la sangre venosa al tronco pulmonar y de allí a los dos pulmones. En los pulmones, la sangre venosa sufre una transformación en el curso de la cual se elimina al exterior el anhídrido carbónico y se enriquece en oxígeno. La sangre así oxigenada, sangre arterial, vuelve al corazón por las venas pulmonares que termina en el atrio izquierdo. Del atrio izquierdo, la sangre arterial pasa al ventrículo izquierdo. Queda-se encerrado el circuito sanguíneo. É isso. Se opone así el corazón derecho, que contiene sangre venosa, la cual envía a los pulmones al corazón izquierdo que recibe sangre arterial, la cual
reparte el resto del cuerpo. O que a gente está falando aqui? O lado esquerdo tem sangue arterial, que é o que acabou de vir dos pulmões através das veias pulmonares superiores e inferiores direitas e esquerdas. Estão ricos em oxígeno, por isso que entra no coração pelo átrio esquerdo e é impulsionado pelo ventrículo esquerdo, pela aorta ascendente, arco aórtico e aorta descendente para todo o resto do corpo. La sangre circula en los vasos con sentido único, se aleja del corazón en las arterias y dirige hacia en las venas. En el corazón mismo, motor de la circulación sanguínea, el curso de la sangre está guiado por las válvulas atrioventriculares. Estas se oponen al reflujo de la sangre desde los ventrículos hacia los átrios. Que é basicamente o quê? A gente tem aqui, dividindo o átrio e os ventrículos, uma válvula. Aqui no caso da válvula do coração direito, tricúspide, e do coração esquerdo, a válvula mitral. Ela evita o reflujo desde el átrio ou desde ventrículo hacia el átrio. E aí temos também as válvulas. Aqui, vamos colocar válvula pulmonar e válvula aórtica. Gran circulación general o sistémica. Comprende el ventrículo izquierdo, empieza la aorta y todas las arterias que de ella se originan, los capilares y las venas que conducen la sangre al átrio derecho. Circulação maior é a que sai do coração, vai para todos os órgãos, volta para o coração e é bombeado para o pulmão. Porque ele vem, é o retorno venoso com sangue com mais ácido carbônico, CO2, né? Então, aqui, ó. Ele está mais carregado de anhídrido carbônico. Anhídrido carbônico. Anhídrido carbônico. Perfeito. E a circulação pequena é que sai do ventrículo direito, vai para o pulmão, arteriola, passa pelos capilares, dos capilares voltam pelas veias pulmonares e entram para o átrio esquerdo. Esse já vem com sangue oxigenado. Anhídrido carbônico. Anhídrido carbônico. E sobre o sistema linfático, quase terminando aqui,
El sistema linfático forma parte del sistema inmunitario, sistema de defensa del cuerpo. Compreende linfáticos y ganglios linfáticos. Vasos linfáticos recorren la linfa y quilo y los transportan al sistema venoso. Y ganglios linfáticos. La linfa es un líquido incoloro que transporta glóbulos blancos llamados linfócitos, que protegen el cuerpo de infecciones y crecimiento tumorales. El conducto torácico es el vaso linfático más importante del cuerpo. Recoge la linfa de la mayor parte del cuerpo y la transporta al sistema venoso. Conducto torácico, el vaso linfático más importante. Perfeito. Conducto torácico, vaso linfático mais importante. E é isso. Espero que tenham gostado, estudar aí comigo nessa primeira parte do sistema cardiovascular. Logo mais, a gente retorna com o próximo slide. Até a próxima.